Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês um tema que as pessoas me perguntam, já imploraram por vídeos falando sobre probióticos, né? Porque está muito na moda, nunca se falou tanto sobre tomar bactérias. Ai, que nojo tomar micro-organismos probióticos, né? E esse é um movimento relativamente recente. Vamos entender aqui o porquê, né? Por que hoje está muito na moda falar em uso de probiótico e veja bem, não estou aqui falando que não funciona, né? Mas estou falando que é uma coisa, é um assunto polêmico, é o assunto do momento. E, inclusive, sempre que existe alguma tendência, alguma moda, existem oportunismos, falácias, mentiras, né? Que são contadas. Então, já estão me pedindo para falar sobre isso há algum tempo, eu dei uma empurradinha na barriga aí, com a barriga, né? Justamente como eu empurro todos os assuntos que são difíceis de explicar, assuntos densos que eu tenho que vir aqui e trazer muita bioquímica. Eu juro que eu tento deixar esses temas com muita bioquímica, assim, para eventualmente trazer para você, para não ser um canal chato, que isso aqui não seja um canal de YouTube chato. Mas hoje, para poder falar sobre probiótico, eu vou ter que trazer um pouco de conteúdo denso, mas eu prometo fazer isso pausadamente e ao mesmo tempo mastigar para vocês para que fique um pouco mais fácil de entender esse universo. Bom, quando eu falo para vocês que falar sobre probióticos é algo novo, a gente tem que entender ao longo aqui da nossa história científica algumas datas importantes. Em 2003, nós mapeamos todo o nosso genoma, né? O gene. Isso aqui ficou conhecido como Projeto Genoma. Tá? Então a gente conheceu aqui tudo sobre o universo, tudo a gente achou que era tudo, não é? Mas a gente conheceu então o mapeamento dos nossos genes, entendeu que os genes eles vão se combinando, formando expressões gênicas, a gente não sabia sobre isso, né? E depois, em 2008, então, nós tivemos o projeto Microbioma. O que é isso? Aí foi o mapeamento de todos os micro-organismos que compõem o nosso corpo. Esses dois estudos aqui, eles ajudaram a entender melhor a relação de células versus micro-organismos. A partir desse estudo, os dois estudos, nós trouxemos, ficou muito famosa, né, aquela expressão que inclusive gerou um livro. Mostra aí para nós, Fernando, o livro da Alana Colen, falando, né, sobre 10% humanos, que nós somos apenas 10% humano. Por quê? Porque para cada uma célula que você tem no teu corpo, você tem o equivalente a 10 bactérias, 10 micro-organismos. Ou seja, olha só, você tem uma célula para cada 10 micro-organismos, você é apenas 1% celular. E a gente achava que éramos seres celulares, que tínhamos micro-organismos habitando o nosso corpo. Isso é uma grande mentira, né? Nós somos seres bacterianos que temos algumas células aí habitando o nosso corpo. Aqui, apenas a título de informação, o número de bactérias é na casa de trilhões, não é nem bilhões, é trilhões de bactérias, tá? Bom, então esse foi o primeiro momento da ciência, entender isso, e depois entendemos que 80% de todas essas bactérias, elas se encontram no intestino, ok? Até aí tá fácil. Bom, este conjunto de bactérias, de micro-organismos que compõem o nosso corpo, chamamos de microbioma. Então, quando a gente usar a palavra microbioma, você já sabe que é o conjunto das bactérias, de todos os micro-organismos, e que 80% estão no nosso intestino, e a gente chama de microbiota. A nossa microbiota, tá? É tudo junto que escreve, microbiota. Bom, até aí tudo bem. Então, entender e descobrir tudo isso foi mágico, foi muito legal. E a partir daí começamos a estudar densamente a função da nossa microbiota.
Primeira coisa que chamou a atenção e que a gente descobriu é que praticamente 100% não, eu exagerei aqui, vamos lá, de 80% a 90% do nosso sistema imunológico, ele é comandado pela nossa microbiota, desde que nós tenhamos algo que a gente vai chamar, nós vamos começar a trazer aqui expressões para vocês, tá? Termos que vocês têm que se familiarizar. A gente vai falar assim, ó, de simbiose, ou eu posso falar eubiose. O que significa simbiose e eubiose? É quando existe uma sinergia, existe um equilíbrio das bactérias do nosso intestino, tá? Olha só, importante aqui a gente não cair no erro de falar que simbiose e eubiose é quando você só tem bactérias boas no intestino. Isso não existe, tá? Isso não é certo. Para a gente ter um equilíbrio intestinal, temos que ter bactérias boas e ruins. E a gente vai entender isso ao longo do vídeo. Quando eu não tenho essa ordem de equilíbrio no meu microbioma, então eu vou chamar de disbiose. E esse termo aqui a gente já falou pelo menos em 50% dos vídeos desse canal. Então a disbiose é uma situação de patologia, uma situação de doença, onde eu tenho um desequilíbrio da nossa flora intestinal e isso leva a problemas mil, né? A gente já sabe, por exemplo, que as doenças do trato respiratório, doenças de repetição, como sinusite, como amidalite, como rinite, doenças geniturinárias, infecções urinárias de repetição, candidíase, desordens neurológicas como depressão, ansiedade, TDAH, síndrome do pânico, insônia, tudo isso pode estar associado a um problema de disbiose, tá? E aí a gente vai entender aqui que não existe um tipo de disbiose. A disbiose ela vai ser diferente em cada indivíduo e ela vai trazer alterações diferentes em cada indivíduo. Isso que torna difícil a gente tratar a disbiose sob o aspecto repor probiótico, né? Porque a gente entendeu e ainda é muito difundido que a gente pode então dar o probiótico certo para a disbiose e inclusive tem vários estudos mostrando assim cada bactéria, né, cada probiótico, para que ele serve. Ah, o esporogênese, né, lactobacillus esporogênese é bom para a pele, reuteri, lactobacillus reuteri tem função também até no próprio emagrecimento. E a bactéria, né, da vez aqui que a gente vai falar hoje, que é a Quermansia mucinifila, que está muito associado ao emagrecimento, é a bactéria mais associada ao emagrecimento e por isso que eu comecei o vídeo falando que existe inclusive até falsas promessas, falácias em cima disso. A gente vai entender, será que toda bactéria que a gente determina uma função, a gente põe ela no intestino e ela vai exercer aquela função? Esse é o objetivo do nosso vídeo aqui de hoje, tá bom? Mas para a gente começar esse vídeo falando sobre bactérias, eu tenho que entender que as bactérias, os micro-organismos, os germes, eles precedem inclusive a própria existência dos humanos, né? Quando a gente fala dos primeiras estruturas que habitaram o planeta, segundo o movimento darwiniano, 3,6 bilhões de anos atrás, ou os primeiros seres mais simples, né? Estruturas mais simples, que a gente está falando aí de 600 bilhões de anos. Não, desculpa, milhões de anos. Aqui a gente está falando de milhões agora. Milhões de anos. Primeiros mamíferos que habitaram o mundo, algo entre 150 e 200 milhões de anos, ou até mesmo a espécie humana, que a gente fala aqui de mais ou menos 200 mil anos, a gente sabe que sempre houve interação com os micro-organismos, tá? Então isso é importante, isso é fundamental de entender. Ou seja, fugir de bactéria e de micro-organismo pode ser um problema, tá? E a gente tem percebido isso
nesse movimento vertical, né? Esse movimento social de a gente ir morar em cidade grande, em apartamento, não ter contato com a natureza, né? Crianças que são criadas de uma forma quase asséptica, né? Caiu a comidinha no chão, não pode comer, joga no lixo, porque a gente não pode ter contato com bactéria. Até que ponto isso é bom? Vamos entender essa questão relacionada primeiramente à imunidade, que é o seguinte, ó, no nosso intestino, na parte que a gente chama de ilho intestinal, vamos botar aqui é o ânus, na parte do ilho, nós temos placas de Peyer, tá? A gente chama de placa de Peyer. O que são placas de Peyer? São nódulos, algo entre 30 e 40 nódulos desses, que são nódulos de linfonodos que ficam por baixo da mucosa aqui e que são inclusive vistos a olho nu, tá? E as placas de Peyer, elas têm uma responsabilidade enorme em produzir anticorpos, melhorar o anticorpo. Só que como é que ela faz isso? Ela faz isso mediante a exposição de bactérias. Quando eu exponho, eu apresento bactérias para as placas de Peyer, elas vão desenvolver anticorpos contra essas bactérias, né? E isso faz com que pessoas tenham maior imunidade. Então já está muito provado que aquela criança que ela vive em um ambiente muito asséptico, ela não tem contato com absolutamente bactéria nenhuma, ela não brinca com cachorrinho, ela não tem contato com a terra, ela não anda no meio do mato, ela só come alimentos extremamente cozidos, né? Assim, tudo na vida dela foi para não ter contato com bactérias. O que acontece? Possivelmente será um adulto com um sistema imunológico enfraquecido, tá? Então isso é muito importante de entender, que a gente tem essa necessidade de aflorar o nosso sistema imunológico adquirido, né? Que não é o inato. Existe o sistema imunológico inato e o adquirido. E o adquirido ele vai ser adquirido conforme a exposição a micro-organismos ao longo da nossa vida. E esse fator explica, inclusive, o porquê que pessoas têm infecções por micro-organismos diferentes e com sintomatologia diferente. Por exemplo, a gente sabe, já vimos isso, né? Pessoas com contaminação por Shigella. O que a Shigella faz? A gente lê no livro lá, Shigella é igual a diarreia, vai ter diarreia. E por que tem pessoas que têm contaminação por Shigella e podem não apresentar diarreia? Está muito associado a essa exposição, a esse contato prévio com micro-organismos que fez com que talvez aquela Shigella consiga viver aí naquele microbioma do paciente, sem que aquilo traga a sintomatologia, a representatividade clínica que a gente sabe, lendo no livro, que isso vai acontecer, tá? Bom, quando a gente fala aqui de um intestino saudável para poder não ter uma desbiose, né? Ter então uma eubiose, uma simbiose, eu tenho que entender que eu tenho que dar um ambiente bom para essas bactérias, tá? Eu preciso oferecer uma casa boa. E agora desenhando de novo esse intestino, essa figura aqui eu já fiz várias vezes para vocês. Olha só, aqui estão as células do meu intestino delgado, que a gente chama elas de enterócitos. Todo o intestino delgado ele é forradinho por enterócitos que tem que estar intimamente grudados um ao outro. Tem que estar grudadinho um no outro, tá? Eu já fiz um vídeo, 4 vídeos, uma playlist sobre intestino, que inclusive, para quem não assistiu, para poder entender bem esse vídeo, é legal assistir. O Fernando bota aqui para nós o link. São 4 vídeos que eu explico tudo isso, mas eu explico melhor, tá? Aqui eu vou meio que abreviar. Então aqui, ó, essas células grudadinhas, tem uns grampinhos aqui que grudam elas vão formar então o tecido do intestino. Só que, vamos trazer isso daqui agora, vamos ampliar. Ó, vamos trazer aqui a célula com as suas vilosidades. E por que é importante essas vilosidades? Para aumentar a superfície de contato com as fezes que estão passando aqui, né? Por quê? Nesse cocô você está trazendo nutrientes, elementos importantes para absorção. Então eu tenho que absorver e pensa comigo, ó, se eu tivesse uma célula assim, ó,
Qual é a superfície de contato que eu tenho aqui? Ela é reduzida, né? Aqui, com toda essa amplitude de vilosidade, eu consigo ter, então, uma maior superfície de contato, absorvo mais nutriente. Então é importante que ela fique assim, nessa amplitude. Só que para ter essa amplitude, eu preciso proteger ela. E aqui eu vou ter uma camada de mucina, ó, por cima, que é o muco, tá? Isso aqui é uma camada de muco, a gente chama de mucina. E essa mucina é quem protege as vilosidades. Essa mucina, ela é estimulada por uma imunoglobulina que a gente chama de IgA secretora. Então a IgA secretora é quem vai manter essa mucina aqui funcionante. E essa modulação da camada IgA secretora, ela é dependente aqui, eu preciso aqui de ácido retinóico, vitamina A. Então a gente sabe que a vitamina A é fundamental para manter essa camada aqui de IgA, essa camada de mucina protegendo nossas vilosidades. Quando eu tenho uma agressão a essa mucina, eu exponho as minhas vilosidades e eu já começo a transformar o meu intestino num intestino inflamado, onde eu não vou conseguir manter um equilíbrio da minha flora intestinal. Eu vou ter um favorecimento para trazer aqui uma desbiose e com isso tudo meu sistema imunológico vai cair. Quais são os fatores que a gente conhece aqui que mais facilmente destroem essa camada de mucina? Bactérias anaeróbicas, elas participam também aqui ajudando essa mucina a ser proliferada. Então, quando eu tomo algum antibiótico que ataque bactérias anaeróbicas, diminuindo então a colônia de bactérias anaeróbicas, a gente sabe que esses antibióticos diminuem a camada de mucina, tá? Outros remédios que fazem isso, inibidores da bomba de prótons, que são aqueles prazóis, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, corticoides, né? Aí entra corticoide como fármaco e cortisol como estresse, né? Então a gente sabe que o estresse aqui, ele é fatal para diminuir a camada de mucina. Um remédio que é meio paradoxal, né? Porque ele é a base do ácido retinóico, que seria a vitamina A, e ao mesmo tempo ele é totalmente destruidor da mucina, é o famoso Rocutan. O Rocutan, que usa-se para tratamento de acne, é um remédio muito forte, né? Muito forte para o fígado também. O Rocutan, ele praticamente aniquila qualquer possibilidade de formar mucina, tanto que ele resseca todas as mucosas, né? Começa a sangrar o nariz, a boca racha, ele inibe essa camada de muco, né? E o Rocutan, ele aumenta muito a probabilidade de desenvolvimento de infecções, por quê? Porque ele deixa a pele uma beleza, né? A pele. O resto ele destrói com todas as mucosas, sistema imunológico do corpo, tá? Então vocês já entenderam que para eu ter boas bactérias, para eu ter não vou nem estar errado, para eu ter boas bactérias não. Para eu ter aqui um equilíbrio bacteriano, eu preciso ter a casa da bactéria em ordem, tá? Aqui, como eu já falei, 80% de todo o microbioma, ou seja, 80% de todas as bactérias e organismos do corpo estão no intestino. Hoje, a gente tem aí publicações a nível de milhares de publicações por ano, trazendo cada pouco novidades sobre o microbioma, ou seja, a importância do microbioma. O que ele faz? A gente vai descobrindo que o microbioma ele faz processos metabólicos, ele produz, por exemplo, a gente sabe que é aqui no microbioma que a gente produz serotonina. Serotonina, a maior parte da serotonina do corpo e grande parte também da dopamina do corpo, ó, neurotransmissores do bem-estar, né? Eles são produzidos no intestino. Ou seja, depressão, ansiedade é uma doença que eu trato a nível de cérebro ou eu trato na causa, que pode ser intestinal, né? Eu sei que metabolismos acontecem no intestino a ponto de que hoje o microbioma, este órgão, hoje é considerado um órgão, o microbioma, que são as bactérias do intestino, é considerado um órgão, e inclusive um órgão que já superou o próprio fígado, porque se falava assim, o órgão de maior metabolismo do corpo é o fígado. Não é mais.
O fígado hoje é o segundo. O primeiro é o microbioma. Então, olha a importância de eu manter essa estrutura, né, esse órgão chamado de microbioma em harmonia, ou seja, em eubiose ou simbiose. Agora, onde mora o problema aqui em relação a todo esse conhecimento? É que esse conhecimento sobre microbioma, ele trouxe muita esperança, essa é a palavra, esperança, né? Porque a gente começou a entender função de cada bactéria e a gente pensou assim, então eu vou dar essa bactéria para o paciente e tal coisa vai acontecer com ele. E a gente viu na prática que não era bem assim, tá? É possível fazer análise do microbioma? É possível. Eu tenho o sequenciamento de amplicon que eu posso fazer e aí a gente, legal, eu posso sequenciar então as bactérias do organismo? Pode. Só que isso vai dar uma sequência de gênero, mas não de espécie ou subespécie, né? Eu vou ter, por exemplo, eu vou entender que eu tenho o gênero que é o Lactobacillus reuteri. Tá, legal. O Lactobacillus reuteri, a gente já sabe que ele produz reuterina. E a reuterina, ela tem uma função de antibiótico no intestino. Olha que legal, natural, legal. Toda bactéria reuteri vai produzir reuterina no intestino? Não, depende do microbioma. Eu tenho bactéria reuteri num microbioma que vai ter essa função de produção de reuterina. Em outro, não. E isso hoje a gente está ampliando e está entendendo que as bactérias elas podem ajudar ou atrapalhar, inclusive, alguns tratamentos. Né? A gente já tem essas informações, né? Por exemplo, até dentro da cardiologia, existe uma patologia chamada insuficiência cardíaca congestiva que a gente usa um medicamento chamado digoxina. Tá? A digoxina ela funciona para melhorar a força de contração do coração. Porém, existe uma bactéria chamada Ergentelia lenta, que é uma bactéria que cataboliza no intestino a digoxina, ou seja, cardiologistas descobriram que a Ergentelia lenta tira o efeito da digoxina, fazendo com que tenha que dar doses maiores de digoxina em quem tem essa bactéria no intestino. Ou se prescreve, por exemplo, aqui a arginina para esse paciente, porque a arginina ela inativa a Ergentelia lenta no intestino, fazendo com que eu possa tratar com digoxina esse paciente. Só que aí eu também sei que se esse paciente, olha que louco o negócio, se esse paciente tem uma desbiose, ele tem o sistema imunológico comprometido e ele tem muito mais tendência a herpes. E a arginina, ela ajuda o herpes a se fortalecer e desenvolver. Aí eu começo a ter então aqui problema, né? Eu dou arginina, eu faço esse paciente ter muito mais tendência a herpes. Então é um quebra-cabeça que faz com que a gente entenda que realmente na medicina tudo é individual. Não existe um paciente, não existem pacientes que eu vou poder dar o mesmo tratamento e esperando aqui os mesmos resultados. Né? Isso a gente sabe que para remédio existe, mas isso se estende inclusive para probiótico. E é essa a mensagem do vídeo, é a gente entender essa diferenciação. E estendendo aqui, para a gente continuar dando o exemplo de como as coisas se comunicam, olha só. Eu tenho aqui então um paciente com insuficiência cardíaca congestiva que tem que tomar digoxina, mas se ele tiver esta bactéria aqui no intestino, ele vai inutilizar o medicamento. Aí eu dou arginina para inutilizar a bactéria e essa bactéria desenvolve o herpes. Aí vamos supor que esse paciente é um paciente oncológico que está com câncer e está fazendo quimioterapia. O que eu vou fazer para tratar o herpes? Herpes a gente dá aciclovir, que é um antirretroviral, então a gente prescreve para ele aciclovir e eu sei que o aciclovir, né, o antirretroviral, no intestino, dependendo das bactérias, se eu tiver excesso de Escherichia coli, esse antirretroviral, medicamento para o herpes, vai formar um subproduto que diminui o efeito do quimioterápico que o paciente está usando no câncer. Vocês estão começando a entender a dificuldade. Aqui eu estou trazendo a dificuldade. A gente também pode ter facilidade de tratamento. Aqui eu estou mostrando a dificuldade de tratar um paciente por conta
da diversidade de bactéria que ele tem no intestino. Então olha como as bactérias interferem, inclusive também em medicamentos, interferem em síntese de neurotransmissores, né, podendo trazer uma doença mental ou reverter uma doença mental, né? Pode trazer uma depressão, trazer uma ansiedade, ou o contrário, eu posso usar a meu favor o microbioma intestinal para tratar uma depressão e uma ansiedade. Bom, eu estou trazendo para vocês aqui essa visão de individualidade, tá? Por quê? Porque olha só, de uma forma geral, a gente divide as bactérias intestinais em dois grupos. A gente divide elas em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. E quando a gente estuda isso, como tudo tem que ser fácil, né? Igual o colesterol, a gente estuda colesterol. Nossa, para entender o colesterol, leva um ano estudando só colesterol. Para ser fácil, dividiram em colesterol HDL, que é o bom, LDL, que é o ruim. Pronto, mas não está certo isso, né? Aqui também, de uma forma geral, a gente entende que as gram-positivas são as boas e as gram-negativas são as ruins. Mas também está errado falar isso, né? Por quê? Porque eu posso ter gram-negativa boa. Por exemplo, a Akkermansia mucinifera, ela é uma gram-negativa. Aqui, por que fala-se que gram-positivas são bactérias boas? Porque na camada de membrana dessa bactéria gram-positiva, eu vou ter aqui a presença de peptídeos glicanos. E o peptídeo glicano, quando essa bactéria morre e libera o peptídeo glicano estimula sistema imunológico, então faz muito bem para o sistema imunológico. Quando a gente prescreve para o paciente tomar, a gente prescreve somente probióticos gram-positivos. Por quê? Porque a gente quer, entre outras coisas, aumentar a imunidade dele. E aí tem aquela coisa, né? A gente acreditou por muito tempo que tinha que tomar bactéria viva, então tinha que guardar a bactéria na geladeira e tal. Mas, na verdade, o que eu quero da bactéria é o que sobra quando ela morre. Bactéria boa é bactéria morta, porque eu quero o peptídeo glicano da membrana para estimular o sistema imunológico. E, em contrapartida, a gente sabe que na membrana da bactéria gram-negativa, o que eu vou ter aqui são LPS, que a gente chama de lipopolissacárides, tá? E o lipopolissacáride, ele é muito mal visto, né? Porque a gente generalizou ele. A gente fala, inclusive, que o lipopolissacáride, quando entra no corpo, ou seja, morreu essa bactéria aqui, liberou lipopolissacáride, LPS, que isso vai lá no cérebro destruir aquele, a gente chama de membrana hematoencefálica, barreira hematoencefálica que protege o cérebro, e que isso vai destruir, vai gerar uma neuroinflamação, e está tudo certo. Agora, o problema é entender aqui que não existe um único tipo de lipopolissacáride. A gente tem alguns tipos. E a gente vai entender isso para poder chegar aqui nessa bactéria chamada de Akkermansia e entender que ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Tem vários tipos e vai depender do tipo de lipopolissacáride que está na membrana dessas bactérias gram-negativas. Eu vou desenhar para vocês aqui, basicamente, 3 tipos de LPS. Lembrando que LPS é o que sobra do fragmento da membrana das bactérias gram-negativas, tá? Eu vou ter aqui um LPS ligado a 2 fósforos, que eu vou chamar de bifosforil, tá? LPS bifosforil, e ligado aqui a cadeias de gordura saturada. Gordura saturada. E aí a gente vai entender até um pouquinho da dieta aqui, ó. Olha só. Olha esse LPS aqui, 6 cadeias de gordura saturada. Agora eu tenho aqui LPS também bifosforil, ó, 2 fósforos aqui, ligado a uma cadeia, a 4 cadeias de gordura saturada. Vocês lembram o que é gordura saturada, né? A principal gordura saturada é o palmitato, que é o ácido palmítico, que é a gordura encontrada na proteína animal. A proteína animal, ela tem bastante gordura de 16 carbonos, que é o palmitato,
E olha só, se eu tiver aqui essa estrutura que eu vou chamar de um LPS bifosforil, porque tem 2 fósforos, hexacilado, hexa de 6, né? Cilado aqui porque é acetil. Acetil é o jeito que a gente chama a gordura. Então, isso daqui é um LPS ruim para o corpo. 2 fósforos, 6 cadeias de gordura saturada, ele produz no corpo Toll-like receptor 4. Isso daqui é altamente inflamatório. Toll-like receptor 4 inibe a propiomelanocortina, fazendo com que você tenha, então, menos controle de saciedade, você fica com mais compulsão alimentar. Olha onde começa a compulsão alimentar. Presença de LPS com 2 fósforos e 6 cadeias aqui de gordura saturada. Agora, eu tenho aqui uma mesma estrutura, só que tetracilada. Olha aqui, ó, 4 cadeias de carbono, ela é uma tetracilada. E essa LPS aqui com 2 fósforos, mas apenas 4 ligações com gordura saturada, ela não ativa Toll-like receptor 4 e ela apresenta para a placa de Peyer, ela se apresenta para aumentar o sistema imunológico, aumentar a produção de células de defesa, tá? Então aqui, ó, a gente desenhou a que faz muito mal, uma forma aqui intermediária, só que o que acontece? É importante entender que eu consigo transformar esta aqui, que é uma LPS com 2 fósforos e 6 cadeias, eu consigo transformar ela numa outra forma que seria LPS também com 6 cadeias ligadas aqui de gordura saturada. Vamos desenhar aqui as 6 cadeias. Agora com apenas 1 fósforo, seria monofosforil hexacilada, né? Como? Com o sequestro de 1 fósforo. Mas quem é que vai me ajudar a transformar essa bactéria gram-negativa com presença de lipopolissacarídeos, e ela é extremamente inflamatória porque ela produz Toll-like receptor 4, que é muito inflamatório para o corpo. Aí ela vai se transformar numa monofosforil. Só tirou 1 fósforo, mudou tudo na vida dela. Quem é que faz isso? Olha só, é fósforo? É fósforo. Então a gente vai falar aqui de fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina, que vai estar presente no intestino, tá? Só que para eu ter fosfatase alcalina no intestino, que vai ter essa função de tirar 1 fósforo e melhorar as minhas bactérias, que eu chamaria inclusive de ruins, essa fosfatase alcalina precisa de resolvina 1, que é uma interleucina, que vai ser aumentada através do ômega 3. Então olha aqui, ó. Olha o ômega 3 aqui, a participação dele. Ômega 3 vai aumentar a resolvina 1, que é uma interleucina, que vai aumentar a minha fosfatase alcalina e que vai começar a transformar minhas bactérias ruins em formas de bactérias menos nocivas ou até boas ao corpo, tá? Ômega 3, apenas uma informação. A gente sempre aprendeu que tem a ingestão, né? Tem que comer, e ótimo, tem que consumir boas fontes de ômega 3. Agora, no intestino, eu produzo ômega 3 através da minha alimentação, né? A gente aprendeu, já falei aqui várias vezes, que fibras no intestino, veja bem, fibras são fermentadas em ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato, propionato, acetato, né? O butirato é o mais importante para a prevenção de câncer coloretal, o butirato é bom para o cérebro, como energia para o cérebro, mas eu produzo, além desses ácidos, outro ácido, que é o ômega 3. O ômega 3 é um ácido fermentado também das fibras, muito menos do que os ácidos graxos de cadeia curta, porém em alguma intensidade sim. Então eu posso produzir, já está provado isso, que você produz ômega 3 por uma alimentação rica em fibra. Olha onde eu quero chegar aqui com a questão da importância do ambiente, né? Tudo que eu posso fazer para melhorar meu intestino. Olha só, consumir menos gorduras saturadas,
para não ter aqui o hexacilado, né, nos LPS e consumir mais fibras. Então, por isso que todos os artigos recentes mostrando a questão da dieta para modulação intestinal, como é que a gente modula um microbioma inflamado para ter menos ansiedade, menos depressão, menos rinite, menos inflamação, para ter um sistema imunológico melhor, como é que a gente faz isso? Menos gordura saturada e mais fibra. Como é que é o nome dessa dieta? Essa é a dieta do Mediterrâneo, essa é a dieta plant-based, essa é a dieta perfeita para modulação intestinal, tá? Então a gente já tá trazendo essas informações aqui para poder entender como deve ser a alimentação desse microbioma. Outra coisa, uma vida com menos estresse. Falei para vocês, o estresse diminui a camada de mucina e a camada de mucina vai favorecer bactérias ruins, tá? Olha o nome da Akkermansia mucinífila. Mucinífila, né? Amiga da mucina. Ela é a bactéria gram-negativa que, quando está sob forma de uma monofosforil hexacilada, ela tem uma função de ajudar a promover um ambiente intestinal que ajuda a emagrecer. Por quê? Por que ela está associada com emagrecimento? Quando você engorda, você pode engordar de duas formas, tá? Basicamente duas formas. Ou você vai ter um aumento no número de células de gordura, tá? Então vamos imaginar aqui um tecido adiposo com um monte de células de gordura. E a gente sabe que essa forma de aumento de número de células de gordura é a forma que você engorda menos, tá? Isso aqui seria o melhor. Por quê? Se você aumentar a célula, o volume da célula de gordura, e não o número dela, o volume, botando mais gordura dentro da célula, essa forma é a forma mais engordativa, tá certo? Ó aqui, ó, assim que você engorda mais, tá? E o que a gente sabe aqui então é que a Akkermansia mucinífila, ela vai, primeiro no intestino, ela vai desinflamar receptores, fazendo com que você tenha menos resistência à leptina, ou seja, você tem uma ação melhor da leptina, te dando menos vontade de comer, menos compulsão. Então tá aqui a Akkermansia atuando no intestino na inflamação de receptores e melhorando a ação da leptina para que você tenha mais controle alimentar. E em segundo, ela melhora, ela estimula a mucina, fazendo com que haja menos migração de LPS para dentro do corpo, né? Não entra, uma barreira para o LPS não entrar. Por quê? Porque o excesso de LPS faz essa, vamos chamar assim, desregula essa atuação do corpo em definir se o paciente vai aumentar o número de células ou vai aumentar o volume da célula. A Akkermansia atua nisso aqui, em dois pontos então. Já falamos o primeiro e o segundo é esse aqui, ó, tá? Fazendo com que você aumente o número de células é muito mais interessante num primeiro momento. Obviamente que se você tiver uma alimentação totalmente inflamatória e começar depois, num futuro, a aumentar o volume dessas muitas células, isso é horrível para você, né? Então a gente sabe que isso é uma condição de um indivíduo que tem uma mudança do hábito de vida, tá? Lembrando que, como eu disse, a Akkermansia mucinífila, que tem esses estudos todos em cima dela e que fizeram com que viesse aí várias marcas divulgando, tome o probiótico para emagrecer. Volto a dizer, eu vou tomar a Akkermansia mucinífila e vou emagrecer? Não sei. Por quê? Porque ela vai entrar num microbioma que tem que estar favorável para a atuação dela. Então, você vai tomar a Akkermansia e você vai continuar estressado, você vai continuar numa dieta pobre em fibra, rica em produto alimentício, né? Consumindo organofosforados, consumindo contaminantes ambientais, corantes, edulcorantes tóxicos, não vai adiantar, tá? Então ela pode ter uma função num microbioma que está recebendo
uma dieta anti-inflamatória, que a gente acabou de entender aqui o que é a dieta anti-inflamatória. Aqui uma coisa importante que eu tinha até deixado escapar, quando eu mostrei para vocês sobre o pior tipo de bactéria, de lipopolissacáride que eu posso ter no intestino, né? Que ele é o bifosforil hexacilado. Esse lipopolissacáride aqui, ele é encontrado no estômago de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Então a cirurgia bariátrica, ela favorece a migração dessa bactéria intestinal lá para o estômago, estendendo ainda mais a desbiose. Por isso que a gente sabe que pacientes que fazem bariátrica têm muito mais desbiose, tá? Porque eles favorecem essa desbiose começando no estômago e se estendendo lá para o intestino. Por isso que a gente sabe, né, percebe que muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar, porque eles pioram ainda mais o microbioma deles, favorecendo um aumento de peso. Claro que eles levam 5, 6 anos para fazer isso, né? Diferente daquele primeiro tratamento todo obeso que fez bariátrica um dia já usou sibutramina, saxenda, Victoza, Ozempic, e aí o que ele fez? Ele emagreceu, parou o tratamento e engordou 6 meses depois. Com a bariátrica, pelo menos ele ficou 5, 6 anos até engordar de novo, mas muitos voltam a engordar, tá? Então, esse foi o primeiro vídeo para a gente entender o porquê que a gente domina nada, a gente entendeu um pouco melhor sobre os gêneros das famílias dos micro-organismos, né? E por que talvez nem sempre o resultado que eu quero ter com o paciente eu estou conseguindo ter. Por exemplo, eu dou para paciente no meu consultório probiótico, que eu dou num primeiro momento de modulação intestinal, eu dou. E já teve paciente que falou, olha Samuel, meu intestino trancou com o probiótico. Ou já tive paciente que teve diarreia com o probiótico. Por quê? Eu dei com uma boa intenção, mas o microbioma do paciente estava tão ruim, tão torto, tão do avesso, que aquelas bactérias boas elas não tiveram uma boa ação lá, elas fizeram um efeito inverso. Então, hoje, se alguém falar para você que domina todo conhecimento entre os gêneros, né, os firmicutes, os bacteroides e tal, e sabe exatamente como tratar o intestino, desculpa, fuja desse conceito porque ele não existe. Nós não dominamos, nós temos um bom conhecimento, mas que ainda é muito superficial perto de tudo que a ciência vai descobrir num futuro, e a gente sabe, já é fato, sabemos que muitas das doenças que hoje acometem a humanidade, como Parkinson, Alzheimer, infarto, diabetes, doenças crônicas não transmissíveis, elas terão a sua cura, terão o seu tratamento através da modulação das bactérias intestinais. Esse é o recado que eu deixo aqui, ó. Estamos em 2022, eu estou gravando esse vídeo e a gente vai falar disso. Daqui a 5, 6, 10 anos a gente vai estar falando, veja o recado que eu estou dando para você, a gente vai estar falando de tratamentos de doenças que a gente nunca imaginou que pudesse tratar, começando no nosso intestino. Pessoal, eu peço desculpas por ter feito um vídeo tão chato, mas para que eu possa fazer os próximos vídeos falando sobre probióticos e cada cepa e qual a promessa, eu tinha que primeiro ter feito esse vídeo para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse ambiente intestinal e o porquê que não existem certezas no tratamento proposto com bifidobactério, com lactobacilos, né? A gente tenta, o médico, o nutricionista, o médico ele tem uma boa intenção, mas pode acontecer aí, em algum momento algum acidente de percurso, né? Como esse que eu falei, eu estar tratando um paciente e ele piorar a função intestinal dele ou até outras próprias queixas, né? Outros sintomas que pode aparecer aí mediante a suplementação de um probiótico, tá? Então é por isso que eu sempre falo aqui também que você precisa fazer qualquer tipo de tratamento, suplementação, sob o acompanhamento, né, de um profissional que entenda o que está fazendo. Um médico que estude intestino, um nutricionista que tenha esse conhecimento sobre microbioma, que pratique modulação intestinal. Fica aqui uma dica aqui, ó, para quem gosta muito sobre o assunto, seguir o professor Murilo Pereira. Murilo Pereira, ele é um nutricionista hoje, que é o cara que mais forma turmas de médicos e nutricionistas, dando informação, dando
dando embasamento para que esses profissionais possam sair aí Brasil afora tratando pessoas e praticando modulação intestinal. O conteúdo desse mestre aí é muito bom, professor Murilo Pereira, o Fernando bota aqui para nós o Instagram dele. Sugiro que siga esse fenômeno que é hoje um ícone da modulação intestinal aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para receber o alerta de mensagem aí de novos vídeos sobre saúde toda semana para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.